Bem, a gente passa então agora a palavra ao doutor Hélio Leitão, que é o secretário de Justiça e Cidadania do Ceará. Ele vai nos falar sobre o tema práticas culturais nos presídios. Minha cara professora Marisa Damas, que preside a mesa de trabalhos desta tarde e noite, meu caro professor Danilo, as boas-vindas à nossa terra. Meu querido Mário Pragmasso, que eu conheci garoto, a gente vai ficando velho e vai tendo que falar isso, né? Filho do Eduardo Pragmasso, que está ali corujando o filho, né? Bom, gente, não sou nenhum especialista em direitos culturais, essa não é minha área de estudos, essa não é minha área de reflexão, essa não é minha praia. Tanto que eu tentei demover o professor Humberto Cunha, meu professor no mestrado, tentei demovê-lo da ideia de me trazer aqui, mas sem sucesso, não é? E aqui estou eu. A ideia é fazer um balanço das atividades, das iniciativas de arte, educação e cultura no âmbito do sistema prisional do Estado do Ceará. Estou à frente da Secretaria da Justiça e Cidadania desde o início do governo Camilo, 1º de janeiro de 2015, e não tendo absolutamente nenhuma vocação para carcereiro, me impus a missão de humanização do sistema prisional. E, nessa perspectiva, estou inteiramente convencido que as ferramentas de educação, arte, cultura, lazer, atividades lúdicas desempenham um papel fundamental nesse esforço de humanização. Eu evito falar o chavão de ressocialização. Ora bolas, eu lido com um contingente populacional da ordem de 24 mil pessoas, nos mais variados regimes, nas mais variadas formas de limitação de liberdade. E intramuros, segregados, intramuros, 16.500 pessoas. É um universo, Danilo, que há cidades do Ceará que não têm esse universo populacional. São pessoas, em regra, oriundas das extrações mais desgraçadas da sociedade. Pessoas sem nenhuma qualificação profissional, analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, com pouca ou nenhuma capacitação, qualificação profissional. Essa gente que acabou derivando por cometimento de alguma falta, de algum crime, quando todas as instâncias da sociedade falharam, a educação, as igrejas, a família, todo mundo falhou, o fenômeno criminoso eclodiu, a polícia interveio e jogou para mim lá. Vamos falar sério, não serei eu que conseguirei, não é o Estado, nessa instância, nesse momento, que vai conseguir resgatar uma parcela significativa desse pessoal. Não vai. Eu prefiro eu tenho a honestidade e a sinceridade de reconhecer isso, mas me impus a missão de tentar humanizar o sistema prisional, com as mais variadas ferramentas, seja tendo uma unidade prisional apenas para o que a gente chama de os vulneráveis do sistema, como é uma experiência nova aqui do Ceará, onde nós temos um presídio voltado para a população LGBT, pessoas que estão privadas de liberdade por violência doméstica, cadeirantes, idosos, doentes crônicos, seja através dessa ferramenta fundamental, que é, como já disse e insisto, educação, arte e cultura. É bem verdade que nenhuma dessas iniciativas, eu vou elencar aqui algumas, nenhuma dessas iniciativas conta com a simpatia do grosso da população. Muito ao contrário. São iniciativas contra-majoritárias, são iniciativas que estão na contracorrente do pensamento dominante, num espaço de discussão pública que está inteiramente dominado pelo discurso fácil, pelo discurso do bandido bom é bandido morto, pelo discurso de que direitos humanos é defesa de bandido e que as cadeias brasileiras são verdadeiros hotéis. Fica difícil quando a gente tem a oportunidade de falar aqui para um público extremamente qualificado, um público seleto, fazendo o discurso da racionalidade fria, o discurso sincero da racionalidade fria, mas é um discurso que não resiste quando juristas, criminólogos, penólogos do cariz de Ratinho e da Atena
falam para milhões de brasileiros que bandido bom é bandido morto e outras bobagens, não é? Então, realmente fica difícil de competir. Mas eu sou como o coronel Aureliano Buendia, lá do Gabriel Garcia Marques, que lutou 47 revoluções e perdeu todas, não é? Então, eu tenho meio que essa vocação para Quixote, não é? Como digo, é um discurso que vai na contramão do pensamento dominante. Aqui eu conversava com o Danilo, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente conversava, e aqui está no Brasil todo, né? Essa coisa de bancada da bala, apresentador de programa policial, policial militar, delegado de polícia, fazendo política, não é? A politização das forças de segurança, a partidarização das polícias, isso é gravíssimo, isso merece uma reflexão, isso merece uma discussão. Mas aqui no Ceará essa coisa vai magnificada, não é? Nós somos o estado que temos mais horas de programas policiais de TV. É o estado do Ceará, não é? Sem falar em programa de rádio, não é? Só TV. Nós temos aqui lideranças políticas de grande representatividade que fazem esse discurso. Qualquer iniciativa desses discursos, qualquer iniciativa nossa nesse sentido, tem sido desqualificada, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. Tem um parlamentar federal aqui que, no dia que ele não fala de mim, no dia que ele não pede a minha cabeça ao governador, eu sinto complexo de rejeição, não é? Porque ele é monocórdio, não é? Então, mas, enfim, a gente está perseverando com essas iniciativas. A primeira delas que eu gostaria de apresentar é o Cine Diálogo. Mário, você ficou com a missão? Isso. O projeto tem a finalidade de desenvolver o lado crítico do interno por meio da identificação dos problemas expostos no filme. Os filmes são escolhidos por assistentes sociais e psicólogos, que, após a exibição, promovem um debate com os internos. 20 internos em cada uma das 11 unidades contempladas. No ano passado, nós levamos algumas dessas, levamos internas, em torno de 30 internas, nós levamos a um shopping da cidade. Sem nenhum custo para o Estado, o dono do shopping facultou que nós levássemos as moças lá. Tinha que ser um filme em português, muitas delas analfabetas. Todas elas tinham algo em comum, jamais tinham posto os pés num shopping center, jamais tinham posto os pés numa sala de cinema. Exclusão absoluta. E nós fizemos esse trabalho, não é? Isso acabou tendo também uma repercussão negativa enorme, né? Foram dizer que não frequentem o shopping, que aquilo vai acabar como nos Estados Unidos, que as pessoas são metralhadas no shopping e outras bobagens. É um negócio impressionante. Cinema e animação é o próximo aí, não é? A gente fez um convênio com a Casa Amarela, capacitando as internas. Elas fizeram um argumento dos filmes, filmetes, não é, de animação, 1 minuto e meio, 2 minutos. A gente vai fazer 3 filmes, foram 3 grupos de internos, 20 pessoas cada um. O Telmo Carvalho, que trabalha lá com o Vônio Oliveira, da Casa Amarela, que ficou à frente dessa capacitação. Dia 27 agora, no Cine São Luís, a gente vai ter, já não sei se nacional ou mundial da animação, vai ter uma apresentação de filmes de animação no Cine São Luís. E esses filmes serão exibidos lá com a presença dos internos que fizeram roteiro, fizeram desenho. Aqui você tem algumas imagens. Essa protuberância abdominal foi uma distorção, de imagem, não leva em conta, né? E aí vocês têm algumas imagens aí do trabalho que a gente fez lá. Aqui fala que serão exibidos em novembro, não é não. Inicialmente era novembro, mas foi antecipado para o dia 27 de outubro, dia da animação. O projeto seguinte, a gente tem o Acordes para a Vida, capacitação na área de violões, não é? A gente procura usar, são ministradas por um egresso monitor, alguém que já passou pelo sistema prisional, e ele, nessa unidade, atualmente ocorre na unidade Irmã Imelda Lima Pontes. Essa unidade Irmã Imelda Lima Pontes é aquela que eu falei, que é a unidade para os vulneráveis do sistema. Imelda Lima Pontes, esse nome se justifica, a irmã Imelda era uma freirinha, não é? Fez direito aos 41 anos de idade e criou o Instituto Direito e Paz, prestando assistência jurídica e social a pessoas carentes na área e assistência jurídica na área criminal. A remissão de pena pela leitura, esse é um projeto que me é muito caro. Final do governo
Cid Gomes, no apagar das luzes, dezembro de 2014, essa lei é de iniciativa do governador Cid Gomes. Nós temos, não houve tempo de implementar, a implementação acabou sendo cometida a mim. Por essa lei, nós temos a cada livro lido e feita uma resenha, caso o interno tenha para além do nível fundamental, ou um relatório aquém do nível fundamental, ele pode remir, ele pode abater, pode decotar 4 dias de pena por livro lido e relatório aprovado. Isso é um convênio com a Secretaria de Educação, professor Humberto, com a SEDUC. Os textos dele, os relatórios e resenhas são submetidos aos professores, eles fazem presencialmente, não é para que um não faça pelo outro, é presencial, e os professores da SEDUC avaliam. Se o sujeito tirar 6, para além de 6, ele abate 4 dias de pena, limitados a 48 dias de pena por ano. Ele pode aí ler, ótimo, quanto mais ler melhor, mas fica limitado a 48 dias de pena. São livros que são já pré-selecionados por esse grupo de professores. A coisa de semana passada, nós já certificamos o primeiro grupo. Certificamos 80 pessoas que remiram de 4 a 8 dias de pena, não é? E construímos bibliotecas em todas as unidades prisionais. Com doação, também participou a Secretaria da Cultura, com doação de livros pela Secretaria de Cultura e doação de livros também por doadores anônimos, pessoas do povo que viram o projeto, se interessaram e fizeram muitas doações. Apenas no primeiro mês do projeto, 486 inscritos. No mês de setembro, agora, como falei, 80 receberam seus atestados. O presídio feminino, nós temos o projeto Livro Aberto. Curioso, o secretário Fabiano Piúba, da Cultura, esteve conosco no lançamento na atestação, semana passada, e se comprometeu conosco, e eu sou um cobrador incansável, eu pego na palavra mesmo, já liguei para ele cobrando. Uma sessão da Bienal do Livro vai acontecer dentro de um presídio. Um dos autores que vai vir um dos autores, ele ficou de me dizer quem, um autor de renome nacional, que veio de fora, e a gente vai estimular os internos a lerem o livro do camarada, e a gente vai fazer com que tenha essa sessão da Bienal do Livro. Não é? Foram implantadas 19 mini-bibliotecas nas cadeias públicas. Independentemente da remissão da pena, os internos mostraram interesse pela leitura. No IPF, a média semanal é de 120 livros. No primeiro mês de biblioteca, volante, na unidade prisional Agente Luciano Andrade Lima, mais de 100 livros foram locados. Nós teve bom, deixa para falar no final, não está aqui. Grafite, nós temos o projeto de grafite também, com um convênio com a CUFA, Central Única de Favelas. O grafitarte já passou por 4 unidades prisionais, certificou 120 internos. Além do grafite em paredes, os internos são incentivados a procurar uma forma de transformar a atividade em alternativa de renda quando deixarem a unidade prisional. O prédio da Secretaria da Justiça, onde eu despacho, está todo grafitado com mão de obra de interno, e eu, pessoalmente, admito lá mais de 180 internos. Eu tenho mais de 180 pessoas em cumprimento de pena, regime de semi-liberdade, ou com egressos do sistema. Né? Então, qualquer pessoa lá que me der o prazer da visita, antes de chegar até mim, vai falar com alguém, claro que não vai saber quem é, que a gente não expõe ninguém, mas eu tive o cuidado de colocar dentro do meu gabinete pessoas nessa situação. Temos estímulo à produção de pintura nas unidades prisionais, fizemos uma exposição no Shopping Benfica, não sem muita crítica, claro. Educações nas prisões, nós temos números interessantes aí em 2014, de 2015 em relação a 2014. O número de inscritos no Enem prisional, existe o Enem PPP, Enem para pessoas privadas de liberdade, não é cota. Não é cota. Ele acontece numa data diferente apenas, mas é o mesmo nível de dificuldade. O número de matriculados em relação a 2015, de 2015 em relação a 2014, aumentou em 43%. 11 alunos aprovados e outros 18 garantiram bolsas do ProUni. Nesse projeto houve um estímulo, um trabalho de persuasão, um trabalho de conscientização
dessas pessoas, da importância de fazê-lo. E também conseguimos que uma escola privada, que está dentre as melhores da cidade, cedesse os seus professores, e eles pediram que nós não publicizássemos isso, não quiseram nenhuma publicidade nisso, e nós fizemos aí aqueles aulões, não é que tem, pessoal de cursinho, aqueles aulões, a gente fez uma bateria de aulões com eles, sem qualquer custo para o Estado. Essa escola cedeu os seus professores de cursinho para lá. Quem inaugurou o projeto foi o colega de secretariado, o professor Arthur Bruno, que tem uma história como professor em cursinho aqui na cidade. O Bruno me voltou maravilhado. Eu tenho 37 anos de magistério, nunca vivi uma experiência como essa. Ficou empolgado, e eu também peguei na palavra para ele voltar lá nesse ano. Feiras culturais, realização de feiras culturais e projetos que buscam desenvolver uma consciência ética, política e ambiental nos alunos. Nós tivemos aqui, 5 minutos já, tivemos também o INEGRA, que é uma ONG que faz um trabalho de conscientização política, não está aqui, a moça acabou não colocando, faz um trabalho de conscientização política junto às moças lá do penal feminino, não constou aqui. Olimpíada Brasileira de Matemática em Escolas Públicas, aí estão os números. Aula de campo, na preparação do Enem, nós fizemos aula de campo no Instituto Geográfico, aula sobre a história de Fortaleza, não é? Então, a gente são atividades que quebram um pouco o paradigma. Nós temos também procurado fazer um trabalho diferenciado em respeito à diversidade sexual. Nós temos feito esse trabalho, esforço de capacitação de agentes para lidar com esse público, no uso de nome social, cabelo e outros tratamentos, né? Houve um episódio muito curioso, eu quero encerrar aqui. Houve um episódio muito curioso, eu recebi uma ligação do diretor dos Correios, me convidando para uma exposição de fotografias nos Correios. Exposição muito curiosa, me falava ele. Um jornalista francês do jornal Libération, passou a se comunicar virtualmente, a se relacionar virtualmente com pessoas homossexuais, transexuais, de países em que a homossexualidade, a transexualidade é crime. E me parece que são para além de 50 países. Um ou outro, alguns dos quais poucos, apenados com pena de morte até. De modo que, a partir dessa relação com eles, surgiu a ideia que pediu que eles fizessem uma fotografia. Disse, olha, me manda uma fotografia como você quiser. Não são fotografias profissionais, algumas são até de baixa qualidade, mas assim foi feito. Eles fizeram as fotografias, umas são belíssimas, não ficam a dever a nenhum fotógrafo profissional. Outras não são boas, não. Mas são fotos, eles fizeram lá. Uma me marcou muito, a foto do sujeito com o rosto coberto com a bandeira do país que o oprime, né? Eu achei interessante. Eu tenho esse catálogo lá, até mais, se você interessar, eu posso te passar. E ele, seria interessante você vir aqui e tal. Aí eu perguntei, eu posso levar convidados? Leva quem você quiser. Pode trazer, você é muito bem-vindo e tal. E sem pré-aviso, eu esqueci de avisar, eu levei o público LGBT encarcerado. Não é? Então, levei com escolta policial, é uma coisa meio aparatosa, acaba chocando um pouquinho, mas tem que ser assim. E ele ficou assustadíssimo, né? Que negócio é esse? E você falou que eu podia trazer, eu trouxe, você não limitou, né? E esse jornalista exibiu essa exposição em mais de 50 países. Mais de 50 países. Inclusive na sede da Organização das Nações Unidas. Não é? E ele ficou empolgadíssimo com isso. Pediu explicações de o que era aquilo, não estava entendendo nada, por onde tinha passado não tinha visto nada igual. Pediu para ir à unidade prisional. Eu digo, olha, lá não é zoológico. Você vai fazer o quê lá? Não é? Fazer o quê? Isso é a maneira de eu fazer a minha boa extorsão, né? Eu sempre peço alguma coisa. Aí eles, olha, eu faço roda de conversas com eles. A gente vai conversar. E acabou indo 2 dias. Ele ficou tão empolgado com esse negócio que ele foi 2 dias. Tive que arrumar um tradutor às pressas, aquela coisa. E dali a 2, 3 meses saiu uma matéria no Libération, uma matéria muito, muito interessante, falando que nos confins do Ceará, o respeito que se tinha à diversidade sexual, foi uma coisa que me deixou muito envaidecido. Agora, gente, é um trabalho que tem dificuldade de ganhar escala, devo dizer,
que não conta com nenhuma simpatia da sociedade. Não é? A gente tem que fazer esse enfrentamento cotidiano, esse enfrentamento diário. É desgastante, não é? É desgastante, exige muito da gente, mas eu estou tentando. Obrigado. Bem, secretário, ainda bem, né, que você não conseguiu demover o professor Humberto de trazê-lo, né? Porque é extremamente necessário que nós saibamos o que está sendo feito, né? Nós ficamos discutindo muitas teorias, mas a prática é extremamente necessária, né, para que saibamos como as coisas podem se encaixar ou como elas podem ser viáveis, né? Havendo uma boa vontade, uma vontade política, uma vontade das pessoas envolvidas.